Olá, tudo bem? Chegamos na segunda aula da semana da Laser Acupuntura Integrativa. Eu sou a Fernanda Pradines, professora de medicina chinesa e terapeuta integrativa, e estou muito feliz de ter você aqui novamente. Nessa série de 3 aulas, eu estou compartilhando os primeiros passos para que você consiga sentir mais segurança ao trabalhar com laser e ter resultados mais assertivos ao tratar a raiz das queixas dos seus pacientes com a laser acupuntura integrativa. E hoje, na aula 2, vamos aprofundar ainda mais esse tema, mostrando como é possível ampliar o impacto da sua prática clínica. Lembrando que ao final da aula eu vou revelar a segunda palavra-chave, para que você consiga liberar na sexta-feira o seu acesso ao presente exclusivo que eu preparei. E também vai permitir que você concorra ao sorteio da consultoria individual comigo, que vai acontecer no domingo. Essa é a sua oportunidade de ter esse contato direto comigo para tirar dúvidas e discutir casos práticos. Eu vou estar lá com você, como professora particular, para te auxiliar naquilo que mais te gera insegurança na aplicação do laser, no cuidado do intestino e nos pilares da saúde integrativa. Lembrando que após a aula 3 de sexta-feira, eu vou disponibilizar um pequeno questionário super simples e rápido para você responder quais são as 3 palavras-chave de cada aula. Então fica aqui comigo até o final, porque você não vai querer perder essa chance. Deixa eu te mostrar algumas histórias de profissionais que, assim como você, decidiram ampliar seus horizontes com uma abordagem mais integrativa. Olha só o que eles alcançaram. O surpreendente para mim, teve um paciente específico que ele tinha dores nos joelhos, nos 2 joelhos há muito tempo, a gente fez tratamento só com laser nesse para fazer um teste mesmo. Com 3 atendimentos, a dor dele zerou e tem 10 meses já que ele não sente mais dor no joelho. E você agrega muito, né? Quando você vê o paciente, acaba vindo boca a boca, né? Porque ela, eu melhorei, eu vou levar minha amiga, eu vou levar minha mãe, eu vou levar. Então acaba que o que eu tenho atendido são famílias. Que um vai falando para o outro, vai falando para o outro, é engraçado, porque é isso, porque você vai vendo a melhor em você e você quer levar isso para o seu familiar mais próximo, que está precisando, então, com certeza, vale a pena. O laser, até por ser uma máquina, as pessoas também dão mais valor, entendeu? Porque é um investimento que você faz, e é um investimento que, apesar do preço, vale a pena. Então, as pessoas, elas valorizam o fato, porque a medicina tradicional chinesa, para algumas pessoas, ela ainda é muito mística. Mas quando as pessoas veem um laser, nossa, é científico. Então tem essa pegada, assim, que as pessoas acabam valorizando. Primeiro pensamento que eu tive é adquirir conhecimento para ajudar meus familiares, né? E amigos. O objetivo é conhecer e ter, né, ferramentas para poder ajudar fora dessa questão da medicina ocidental, que é farmacológica. Viu só? Isso é a prova de que é possível transformar vidas, tanto a dos seus pacientes, como também a dos seus familiares, quando você adota uma abordagem mais assertiva e integral. Agora, deixa eu recapitular rapidamente o que a gente viu na primeira aula. A gente falou sobre o mercado de saúde integrativa e como ele está crescendo de forma acelerada. Vimos também o potencial que existe na combinação do melhor da tradição oriental, que é a medicina chinesa, com a modernidade ocidental, que é a laser acupuntura e a saúde integrativa. E como isso pode colocar você à frente do mercado promissor que está crescendo cada vez mais. Se você ainda não assistiu a primeira aula, eu recomendo que pause esse vídeo agora, assista a aula 1 e depois volte aqui. As aulas, elas estão organizadas de forma lógica para facilitar a sua compreensão e aproveitamento. E já quero também agradecer a todo mundo que se inscreveu e que está participando do grupo de WhatsApp do evento e interagindo nas minhas redes sociais. É muito bom ver o seu interesse em perguntar, comentar. Isso demonstra que você tem interesse em se desenvolver.
e mostra que estamos construindo uma comunidade forte e unida em busca de resultados melhores e mais rápidos. Na primeira aula, a gente viu que o mercado de saúde integrativa está em ascensão, mas o que eu vou te mostrar hoje vai além. Eu vou aprofundar o método Pradines de laser acupuntura, o MPL, e mostrar como ele pode transformar a sua prática e os resultados que você oferece aos seus pacientes. O MPL é composto por 3 pilares e cada um deles é uma oportunidade de amplificar seus resultados clínicos. Vamos falar um pouquinho deles, começando pela laser acupuntura, que pode ser um divisor de águas na sua prática terapêutica. Muitos profissionais conseguem enxergar nitidamente a diferença de antes e depois de agregar a ferramenta do laser à técnica da laser acupuntura na sua própria prática de trabalho. E diversas vezes eu já escutei depoimentos de frustração, porque o profissional estava enfrentando barreiras limitantes em certos casos clínicos, como esse aqui. Já teve um paciente aqui, uma senhora que estava com uma mega bursite de quadril, que não teve como resolver. Naquela época eu pensava assim, cara, se eu já tivesse o laser, seria tão mais fácil. Eu fiz 5 sessões com ela e não tive resultado. Aí eu encaminhei para um colega, porque eu sabia que esse colega tinha laser, e assim, olha, eu vou te encaminhar para um colega meu que trabalha com laser e ele vai conseguir resolver a tua vida. Conseguiu com laser? Conseguiu. Conseguiu. Aí eu comecei a juntar dinheiro para não, preciso comprar esse laser para ontem, né? Bom, basicamente, a laser acupuntura é a utilização do laser nos pontos de acupuntura em que você vai realizar a acupuntura sem agulhas. E por que investir numa ferramenta tão tecnológica, sendo que os resultados da acupuntura já são comprovados e eficazes? Primeiro, que a rapidez e a efetividade dos resultados se multiplicam. Afinal, quem tem dor tem pressa. E muitas vezes precisamos nos capacitar de ferramentas ágeis para levar o resultado terapêutico esperado de forma rápida, para o alívio da dor dos nossos pacientes. Olha esses relatos que mostram isso. Quando eu comecei o tratamento com esse paciente em específico, ele não deambulava por conta de uma queda. Ele ficou muito inflamado, todo álgico, ele não andava. Então, iniciamos um protocolo com ILIB e laser pontual. Nós concluímos o primeiro ciclo, Fernanda, com ele indo para a roça. Gente, foi assim, fantástico demais, gente. Não, tu vai precisar de umas 5 sessões para resolver isso, vai precisar de mais sessões para resolver isso. Ficam muito frustrados também, né? Eu fico frustrado e eles ficam também. Né? Então, quando eu comecei a estudar, aprofundar mais o conhecimento do laser, aprofundar mais a questão da laser terapia, da auriculoterapia, eu percebi que os resultados se potencializaram, né? Comecei a ter resultados mais rápidos de coisas que normalmente seriam muito demoradas, ou nem conseguiria atingir. O laser, graças à fotobiomodulação, oferece efeitos analgésicos, anti-inflamatórios, regenerativos, trazendo alívio imediato para muitas queixas. Ele tem a ação anti-inflamatória, a ação desintoxicante, a ação regeneradora. Então, ele melhora parte de dor, melhora coagulação sanguínea, que inclusive também pode ser um problema para alguns pacientes, né, diabéticos, que têm problema com perfuração. Você pode usar o laser no lugar da agulha, né? Então, você pode usar tanto combinando a agulha com laser, como você pode usar só o laser. Porque eu trabalho muito com idoso. Eu sei que o laser ele é uma ferramenta que não é invasivo, não tem efeitos colaterais, tá entendendo? Então, o laser, ele vai tratar, sim, a causa. Você vai usar os pontos de acupuntura, no caso, você vai usar o ILIB e vai estar melhorando a parte de oxigenação das células, você vai estar desinflamando, você vai estar fazendo trabalho com analgesia e tantos outros, assim. Então, o laser, ele vem para estar trabalhando essa causa principal também. É claro que a eficácia do laser pode trazer certa desconfiança e insegurança, já que é um estímulo indolor, quase imperceptível. E essa desconfiança pode vir do próprio terapeuta
como também do paciente. Uma ferramenta ela é nova para a gente, né? A gente se sente inseguro, principalmente porque o laser, né, ele não nos traz muito feedback de percepção do paciente, né? Tu vai usar, por exemplo, um TNS, que é o choquinho, né? O paciente sente aquele formigamento, sente o choquinho acontecendo ali, tu tens um feedback. Quando a gente faz o laser na pessoa, a pessoa, tá, deveria sentir alguma coisa? Assim, não. Ah, então tá. Daí dá 10 segundos, acaba, tá, já acabou. Tipo, mas eu não senti nada, né? Então, como a gente não tem esse feedback, a gente fica inseguro, o paciente fica inseguro, todo mundo fica naquela, né? Então, como ter certeza que você vai ter retorno financeiro disso? Não se preocupa, na próxima aula a gente aprofunda mais sobre isso. A laser acupuntura ainda possibilita a ampliação da sua agenda. Ou seja, você consegue captar mais pacientes, porque aqueles pacientes que nunca se tratariam com acupuntura, ou por medo ou aversão a agulhas, como as crianças, os idosos com a pele mais sensível, ou até mesmo adultos com traumas, vão te procurar. Tipo, cara, eu vou conseguir atingir pessoas que têm medo de agulha, né? Então, no momento que eu começar a divulgar uma laser acupuntura, que eu tenho todos os benefícios da acupuntura, mais os benefícios do laser, sem o paciente sentir dor, olha quanta gente eu vou conseguir atingir. De meus pacientes pediátricos, que antes eu não atendia, ou atendia só com auriculoterapia, hoje eu consigo atender com laser, porque tem muita criança que tem resistência a usar agulha, porque tem medo, porque tem aquele trauma de injeção, de só toma injeção se estiver doente, enfim. E isso aumentou a minha gama de pacientes. Porque tem locais que você utiliza agulha que são locais bem delicados. Se você não tiver uma expertise, você pode causar uma lesão. Isso é um medo absurdo que eu tenho. E com o laser isso não acontece. Você fica tranquilo. Por exemplo, você vai fazer aqui umas ponturas aqui no pescoço, na janela do céu, né? São pontos que, se você não tiver uma habilidade, uma expertise, você pode causar dano ao seu paciente. E com laser você não tem esse problema, você fica tranquilíssima. Então, isso aí, sabe, você vai baixando o estresse, aí a gente vai falando, tá, beleza, eu não vou ponturar aqui, mas posso ponturar aqui, que não tem problema. Aí bota a agulhinha aqui e coloca o laser aqui no lugar que possa ter algum, né, problema. Então, é isso. Então, o laser, para mim, é a libertação. Fora que a laser acupuntura ainda te diferencia no mercado. Existem pouquíssimos profissionais trabalhando com essa tecnologia. E isso permite que você se torne referência na sua região, podendo cobrar mais pelo seu atendimento. Então, a minha ideia é justamente porque não tem ninguém na minha região que trabalha com isso. As pessoas, eu sei que muita gente conhece os benefícios da acupuntura, né? Então, saber que pode ter todos os benefícios da acupuntura de forma rápida e sem dor, então isso vai ser uma mega divulgação, né? E sabe o que é melhor? Eu não estou falando aqui que você deve abandonar suas práticas tradicionais, como as agulhas. Não é uma questão de substituição, e sim de combinação. Você pode combinar o laser com as agulhas e outras técnicas, como a ventosa, a moxa-bustão, o gua sha, a eletroacupuntura, para potencializar os resultados. Essa versatilidade torna a técnica ainda mais poderosa e a sua prática diferenciada. Olha o que o Tiago e a Ingrid falam sobre isso. Então, quanto mais ferramentas a gente tiver, melhor, né, para atingir o resultado que a gente quer com o paciente. Chegou um momento que a quiropraxia, o agulhamento, as ferramentas que eu tinha aqui, para alguns pacientes eu comecei a não ter resultado, ou um resultado muito demorado. Você olha um paciente, você enxerga as possibilidades do trabalho. E quando você tem o laser como uma ferramenta, acaba que são mais possibilidades ainda de tratamento. Acaba aquela sessão e você fica pensando assim, nossa, eu posso usar tal técnica semana que vem. Então, assim, vale muito a pena. Você é uma abertura de horizontes, assim, que eu diria. Eu amo. E para esses resultados serem efetivos, é muito importante você dominar os parâmetros do laser.
Eu tenho muitos alunos que são acupunturistas, já fizeram cursos de laser, já são laser terapeutas, aplicam laser em suas áreas de formação, como na enfermagem, na fisioterapia, na podologia, na massoterapia, mas quando vão usar o laser na laser acupuntura, ficam com dúvidas e se sentem inseguros. E sabe qual é a maior dificuldade que eu percebo? Tem várias, eu vou citar algumas agora. Mas, claro, abordar as outras dificuldades exige mais tempo para eu conseguir detalhar e trazer com mais profundidade o conhecimento. Por isso, na próxima aula, eu pretendo trazer uma solução para isso. Então, bora lá! O que eu observo é que tem muita confusão em alguns parâmetros importantes. Aí o aluno fica sem saber como tonificar e dispersar os pontos. E várias vezes me perguntam se a onda vermelha dispersa também, se no infravermelho dá para tonificar. Então, vamos acabar de vez com essas dúvidas. Já pega o papel, a caneta para a gente aprofundar. Eu vou mostrar como é importante dominar esses parâmetros para você ter mais segurança, saber o que está fazendo com laser. E aí sim, o resultado vem. Vamos ao primeiro slide. Nós temos 4 principais parâmetros na laser terapia, que não devem ser confundidos. A dosimetria, que são os joules, a potência, que seria a força dessa energia, desse equipamento, o comprimento de onda, que já a gente vai aprofundar, e a frequência, que é o regime de tempo de entrega dos fótons. Cada um tem uma função. Quando o aluno me pergunta qual comprimento de onda tonifica e qual dispersa, ele está confundindo 2 desses parâmetros, a dosimetria e o comprimento de onda. Vamos entender agora o que é cada um. O comprimento de onda, ele se refere a qual tecido biológico vai receber os fótons. Se é um tecido profundo ou superficial. Olha aqui nessa régua. Olha como os comprimentos vermelho e infravermelho são maiores que os outros. E olha a diferença de tamanho entre eles. O infravermelho ele vai de 780 a 1000 nanômetros. Esse é o tamanho dele. E o vermelho vai de 630 a 770 nanômetros. Percebe que o vermelho é menor que o infra? Então, olha essa imagem. Olha a capacidade de penetração deles, como são diferentes. A onda infravermelha atinge estruturas mais profundas no corpo. Atua na região subcutânea, como os órgãos, músculos, tendões, ossos, pontos de acupuntura que estão localizados nos meridianos mais profundos. Na laser acupuntura, a gente sistematiza os pontos do pescoço para baixo. Esse comprimento de onda interage menos com as moléculas superficiais da pele, atravessando mais profundamente antes de ser absorvida. E a onda vermelha atinge estruturas mais superficiais, na epiderme e derme. A pele, o espaço coli, lembra da medicina chinesa, que é o espaço entre o músculo e a pele? Meridianos superficiais, como os meridianos tendinomusculares. Pontos superficiais, como os pontos que estão na orelha, no rosto, na cabeça. Em todos esses usamos a onda vermelha, porque ela é absorvida ou dispersa mais rapidamente nas camadas superficiais, atingindo estruturas próximas à superfície. Ou seja, os 2 comprimentos de onda podem tonificar e dispersar, tanto o vermelho quanto o infravermelho, porque estamos falando de local no corpo que vai absorver os fótons. Comprimento de onda se refere ao alvo do laser, a qual local do corpo absorverá a irradiação. Já para tonificar e dispersar, só vai depender da quantidade de energia que você vai colocar, dos joules que você vai colocar. Para quem não é da medicina chinesa, tonificar é estimular o tecido e dispersar é inibir. Então, acompanhe aqui comigo nesse outro slide. Lei de Arendt-Schulz. Pouca energia estimula e muita energia suprime. Isso estamos falando de dose, de joules.
A dosimetria se refere à quantidade da dose de energia que o tecido biológico vai receber. A luz, ela funciona como um medicamento natural no nosso corpo. E como todo medicamento, a gente precisa saber medir essa dose, porque é ela quem vai dar a mensagem de estimulação ou inibição. Na laser terapia, a gente usa a lei de Arendt-Schulz, que a gente pega emprestado da farmácia. Segundo essa lei, pouca energia a gente vai estimular, que é a mesma coisa de tonificar, só para reforçar. E muita energia a gente inibe, suprime, que na medicina chinesa é o mesmo que dispersar ou sedar. Vamos olhar nesse gráfico a representação disso. Olha lá, no estágio A, estamos em um estágio de repouso. Começamos a dar energia. O gráfico começa a subir e olha o ponto B, é o estágio de bioestimulação, tá vendo? Nesse estágio temos pouco tempo de energia e houve um estímulo de fortalecimento. E o ponto C, com mais energia, significa que está acontecendo uma bioinibição, viu só? Houve uma espécie de diminuição. Olha o gráfico mostrando lá embaixo o ponto C. Muito tempo de energia e o gráfico está mostrando para a gente que está havendo o quê? Uma inibição. Pronto, essa é a lógica. Então vamos entender como isso fica na laser acupuntura. Me acompanhe aqui nesse próximo slide. Doses menores vão tonificar, como 1, 2 e 3 joules. Para quem não é da medicina chinesa, tonificação diz respeito ao estímulo do tecido, de regeneração, de crescimento, de fortalecimento. E doses maiores vão dispersar, como 5 joules para cima. A dispersão é a inibição que vamos promover no tecido biológico, quando o paciente sofre alguma estagnação, como dor, edema, inchaço, vermelhidão. E podemos ainda harmonizar o ponto de acupuntura. Isso fazemos com 4 joules. A harmonização acontece quando o ponto sofre de deficiência e algum excesso ao mesmo tempo. Então, promovemos um duplo estímulo. Fazemos tanto a tonificação quanto a dispersão. Na verdade, o corpo ele é inteligente. Então, naquilo que ele precisa estimular para fortalecer, ele vai fazer. E naquilo que ele está precisando inibir, sedar, ele vai regular. Entendeu? Com isso, você não confunde mais dose e comprimento de onda. Aí você sente segurança para pegar o laser e aplicar no ponto de acupuntura. Conhecendo bem o laser para aplicar com domínio é fundamental para você ter o primeiro pilar do MPL consolidado. Um parêntese que eu faço. Se você está em dúvida se no ponto de acupuntura você vai tonificar, dispersar, harmonizar, é porque esses conceitos eles precisam ficar mais claros para você. A dúvida pode não estar na utilização do laser, porque o estímulo que você daria na agulha é o mesmo que você vai dar no laser. Se na agulha você iria tonificar, no laser você vai fazer a mesma coisa. Então, só para revisar, porque eu percebo que muitas vezes a dúvida está nesses conceitos. Então, olha só o slide. Já sabemos que pouca dose a gente tonifica. E quando que tonificamos? Para fortalecer algo que está deficiente. Pode ser energia, o Qi da pessoa, o sangue, o Yin, o Yang. Então, nesse caso, a gente tonifica o ponto. E quando a gente dispersa ou ceda esse ponto? Já sabemos que é com muita energia. Usamos muita energia para eliminar ou acalmar o que tem demais, o que está em excesso. Um fator patogênico, como calor, vento, umidade, alguma estagnação. E a harmonização. Usamos esse estímulo para equilibrar 2 fatores que estão em desarmonia. Pode ser um padrão combinado. Não é claramente só deficiência ou só excesso. Ficou mais claro? Então, se você é acupunturista e quer se tornar laser acupunturista, esses conceitos precisam estar bem sedimentados para você, porque aí a escolha da dose fica mais fácil, tá bom? Agora, vamos falar
do ILIB? Ele é fantástico. Quem conhece sabe. Então, antes de começar, a primeira coisa importante esclarecer, eu recebo muita pergunta nesse sentido, é se o laser tem comprovação científica. E eu digo que sim, temos muito estudo científico. Falando do ILIB especificamente, se você colocar no PubMed o argumento intravascular, laser, irradiation of blood, encontramos por volta de uns 160 artigos. Agora, se você colocar laser irradiation of blood, você encontra quase 4.000 artigos científicos. Então, estudo tem bastante, tanto nacional quanto internacional. Claro que nem todos podem ser considerados, né? Isso é muito importante para você ter segurança que a tecnologia que você está aprendendo e aplicando é estudada pela comunidade científica do mundo todo. Então, vamos entender como o ILIB funciona. O ILIB é outra forma que você pode contribuir ainda mais para a saúde e qualidade de vida do seu paciente. Ele é uma aplicação sistêmica da luz. Para isso, eu vou deixar todo mundo na mesma página, porque pode ter gente que ainda não conhece. Para começar, o que é essa aplicação sistêmica? Antes, a gente estava falando da aplicação pontual do laser, onde o tecido-alvo era um ponto de acupuntura. Mas poderia também ser uma musculatura, um osso, um tendão, a pele. No ILIB, o tecido-alvo é o sangue. Então, você vai aplicar o laser sobre uma artéria para que todo o sangue passe na frente da luz e receba os benefícios. Só que eu percebo que muitos alunos têm medo da aplicação do ILIB. Medo de fazer mal para o paciente, medo de bagunçar as células. Então, você que está aqui na Semana da Laser Acupuntura Integrativa, eu quero que você saia com essa informação que mudou uma chave na minha cabeça e me trouxe muita segurança para trabalhar com a luz. Entender como a luz funciona faz toda a diferença. Vamos lá! A luz é um mecanismo muito poderoso que melhora a qualidade geral do corpo, porque leva o sangue ao seu reequilíbrio. Com o sangue equilibrado, temos um corpo funcionando bem. Transporte de oxigênio, nutrientes, hormônios. A luz age na mitocôndria da célula. Lá temos receptores de luz que captam os fótons e restabelecem a respiração celular. Traduzindo, leva a célula ao reequilíbrio. Então, o ILIB modula processos inflamatórios, modula o sistema imunológico, analgesia, melhora a circulação sanguínea e a qualidade dos vasos sanguíneos. São muitos benefícios. Eu precisaria de muito mais tempo para explicar detalhadamente tudo, mas já deu aqui para perceber a potência dessa tecnologia, não é? A luz é nutrição energética para o corpo, como eu gosto de explicar para os meus alunos. É uma vitamina que nosso corpo se alimenta quando está fraco, com fome, sem energia. Somente quem está com fome vai comer. Somente a célula doente, oxidada, lesionada, vai fazer uso da luz. Célula boa já está satisfeita, não quer comer mais. Então, quanto pior tiver a célula, mais ela vai aproveitar a luz, que entra para reorganizar o processo de respiração celular que estava prejudicado. Então, a luz favorece diretamente a mitocôndria, que absorve essa luz e restabelece a respiração celular, liberando energia e oxigênio para o corpo. A célula volta a ter energia e vai fazer o que no corpo? O que ela nasceu para fazer. O que está no seu DNA celular. Vai multiplicar, diferenciar, regenerar, secretar. Ela não vai passar a fazer algo que não está na sua programação. Você percebe que essa informação ela é importante? Você percebe que entender, assimilar essa informação te deixa mais seguro? Porque aquele medo de alteração da função celular, ele não existe. É claro que você precisa conhecer e dominar a dosimetria do ILIB, as contraindicações,
tratar conforme a individualidade do paciente. Isso também é essencial para você ter mais segurança. Mas entender o mecanismo da luz, o que ela vem fazer no nosso corpo, dá muita segurança e paz no coração para entender que a luz vem promover processos fisiológicos. Vem dar energia para ajudar o corpo a fazer o que ele nasceu para fazer. Então, concluindo, se eu restabeleço a respiração celular e todas as células possuem mitocôndrias, eu tenho um amplo espectro de utilização do laser. Eu posso usar o laser no tecido ósseo, em tecidos nervosos, em neurônios, em tecidos musculares, porque, gente, todas as células possuem mitocôndrias. Para fechar esse tópico, vamos ver o que o ILIB ele pode tratar? Olha só as indicações aqui comigo. Pode fazer em crianças. A partir de qual idade, Fê? Gente, não existe contraindicação de idade. Você pode começar a fazer em recém-nascido. Claro que a dose ela vai ser bem menor. Isso merece mais aprofundamento que hoje eu não consigo passar tudo em uma única aula. Podemos fazer em idosos, excelente. Idoso tem a pele sensível, não quer ser furado, sentir dor. Olha que maravilha tratar o idoso com laser, tanto de forma pontual como sistêmica. Eles se sentem muito bem. Doenças degenerativas, neurológicas, como artrose, artrite reumatoide, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, AVC, neuropatias, TDAH, autismo. Gente, porque o ILIB ele vai melhorar a oxigenação e reduzir o estresse oxidativo, melhorando a qualidade de vida desses pacientes. Doenças autoimunes, porque a luz modula o sistema imunológico, conseguindo estimular um sistema imunológico inativado, fraco, e inibir o sistema imunológico superativado, que está combatendo o próprio organismo. Doenças infecciosas, o ILIB é excelente para tratar também o que? Doenças pulmonares, como asma, bronquite, covid. Diabetes, excelente, porque muito açúcar no sangue, ele não deixa chegar o oxigênio nos tecidos. E o laser, ele melhora a deformabilidade das hemácias. Hemácia muito ácida, sem deformabilidade, não consegue entrar no capilar sanguíneo. Por isso, o diabético tem problemas de neuropatia. E a função do laser é justamente melhorar as propriedades do sangue. Olha só, muito usado em pós-operatório. Acelera o reequilíbrio do corpo, aumenta a oxigenação, vascularização e acelera o processo de recuperação do corpo. Para analgesia, para dor, é excelente. Você viu o tanto de aplicação? Sem falar na estética, prevenção e promoção de saúde. O ILIB realmente ele é muito potente. Aliar o laser de forma pontual na sua área de atuação e de forma sistêmica só acelera e potencializa os resultados. Promove bem-estar, qualidade de vida para o seu paciente. Existem muitas doenças que sabemos que não existem curas, mas a melhora no organismo do seu paciente vai fazer com que queixas, sintomas sejam amenizados, que ele possa viver melhor, e isso não tem preço. E quando eu falo que a aplicação do laser tem que ser integrativa, é porque não podemos nos fechar apenas nesse conhecimento, que é muito poderoso sim, mas muitas vezes, para acessar a raiz do problema, precisamos focar na saúde do intestino. É por isso que eu ensino a laser acupuntura integrativa do meu método MPL. Porque a aplicação do laser vem acompanhada do segundo pilar, que é o cuidado intestinal. Eu não sei se você sabe, mas a maioria das doenças começa no intestino. Eu trouxe aqui uma reportagem para você ver que problema intestinal não é apenas constipação e diarreia. O intestino doente pode desencadear também alergias, problemas respiratórios, problemas emocionais, disfunções hormonais, dores crônicas, entre outros. E tudo isso é queixa dos nossos pacientes, não é mesmo? Então, se você não está voltando o seu olhar para a saúde do intestino, provavelmente
o seu tratamento não está acompanhando a evolução da saúde integrativa e pode estar aquém do nível que ele tem o potencial de atingir. E eu quero deixar claro que essas queixas não são exclusivas de pessoas mais velhas. Cada vez mais, os problemas intestinais têm atingido também pessoas jovens, tendo triplicado os casos de câncer coloretal em adolescentes, como mostra essa reportagem. E o que eu quero dizer com tudo isso? Porque aprender a trabalhar com o intestino vai te tornar um profissional diferenciado. Olha, eu vou te contar. Se você quer aperfeiçoar seu tratamento para ficar mais assertivo, mais profundo e mais duradouro, você não pode negligenciar o cuidado intestinal. Porque quando você cuida da saúde do intestino do seu paciente, você vai direto na raiz do problema. E no MPL, isso é um pilar fundamental. É isso que diferencia um profissional mediano de um profissional de excelência que você pode se tornar. E eu vou te falar uma coisa. Ser capaz de desenvolver qualidade de vida para uma pessoa porque você conseguiu acessar a raiz desse problema é uma sensação muito gratificante. E trabalhando dessa forma multifatorial, é com esse tipo de relato que você vai se deparar. Essa minha idosa, ela tinha constipação. Ela passava de 7 dias constipada. E quando ela ia evacuar, ela fazia uso de laxantes diários, ao ponto de ser supositório, fazer lavagem, tudo direitinho. Com a laser acupuntura, eu faço 2 pontos com ela, acrescentei o chá de cenoura e acrescentei os óleos essenciais. Acabou, gente. A mulher todo dia, graças a Deus. Tá entendendo? Acabou. Então era isso que eu queria dar na vida dessa senhora, dela em específico. Porque eu vi o sofrimento da família dela, chorando, gritando. A filha dela ligava para mim, 11 horas. Eu, Derlinhos, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Então eu precisava de algo a mais. Então, você agregar isso, gente, na vida de uma pessoa é bom demais. Não tem nada que pague, sabe? Olha a importância do intestino. Você sabia que ele não serve apenas para jogar fora o que o corpo já não precisa mais? Já é uma visão ultrapassada da saúde, achar que o intestino só serve para isso. O intestino é muito mais que um órgão excretor. Ele possui mais 3 funções extremamente importantes. Ele absorve os nutrientes, ele regula hormônios, se liga ao cérebro, sendo conhecido como o nosso segundo cérebro, por ser o segundo órgão do nosso corpo com mais neurônios. Além de ter um nervo que liga diretamente cérebro e intestino, que é o nervo vago. Mas quando o nosso paciente está com o intestino desequilibrado, cheio de micro-organismos patogênicos vivendo dentro dele, com inflamações, com a sua estrutura prejudicada, isso passa a gerar problemas de saúde generalizados. Vamos olhar aqui no slide. O intestino precisa ser selado para fazer um bom controle do que entra e do que sai. As células precisam estar bem juntinhas, porque ele funciona como uma barreira seletiva. Só passa o que é bom e segura dentro do intestino o que não é. Quando essas células se abrem, quando essas junções são quebradas, olha aqui na imagem o que acontece. Olha essa quebra. Toxinas, micro-organismos ruins, pedaços mal digeridos dos alimentos vão cair na corrente sanguínea. De forma simples, quando substâncias indesejadas passam por essa barreira, o sangue se contamina e o nosso organismo entende que existem invasores. E aí, o que acontece? O sistema imunológico entra em alerta e gera mais inflamações crônicas. O paciente pode desenvolver alergias e sensibilidades alimentares. O corpo pode atacar a si mesmo com doenças autoimunes, o humor, a energia, a função cerebral. E a pele do paciente pode ser afetada. Então, vamos ver na prática o cuidado intestinal e o laser juntos. Aqui a paciente veio tratar comigo questões emocionais e energéticas, principalmente ansiedade e cansaço. Ela trouxe como queixa secundária uma caspa que incomodava. E eu olhei para ela como um todo, percebendo que o intestino não poderia
ficar de fora desses cuidados. E olha o que ela me trouxe. Fernanda, eu fiquei impressionada com o que aconteceu comigo e queria te contar. Eu fiz a tintura que você passou para a gente começar a trabalhar o equilíbrio do meu intestino. Sabe aquela caspa que estava me incomodando? 3 dias de uso e começou a secar. E tinha umas acnes que nem falei com você, nem era o foco da sessão, e elas saíram também. Realmente, intestino é tudo. A disposição melhorou também depois daquela sessão de laser que você fez. Dormi bem e fiquei menos ansiosa. Isso é o MPL na prática. E para que esses cuidados sejam realmente duradouros e você não fique enxugando gelo como terapeuta, sempre recebendo as mesmas queixas dos pacientes, é necessário também que você ensine os seus pacientes a aplicar os 5 pilares da saúde integrativa no cuidado do seu paciente, para que haja uma mudança real e concreta no estilo de vida dele. No MPL, eu ensino detalhadamente os 5 pilares da saúde integrativa. Vamos ver aqui no slide o que é isso. Eu chamo de pentágono da saúde. A cura verdadeira só acontece quando o paciente assume a própria responsabilidade no processo. Para isso, o paciente vai precisar ajustar hábitos ruins. Porque pensa, são exatamente os hábitos ruins que estão justamente trazendo e sustentando as queixas desse paciente. Como que a pessoa quer desinflamar estando com sono desregulado? O sono regulado é um dos maiores anti-inflamatórios naturais que existem. É quando acontece a faxina geral do corpo. Durante o sono de qualidade, existe remoção de toxinas, metabolização de hormônios, produção de hormônios. As células cancerígenas são eliminadas do corpo. O sistema imunológico ele é fortalecido. Outro pilar importante é a alimentação. Alimento é combustível, remédio, informação que a gente passa para o nosso corpo. Ou seja, comida não é apenas caloria, é comunicação com o corpo. Corpo desinflamado, intestino funcionando, mais energia, prevenção de doenças silenciosas. O paciente tem que cuidar da alimentação para atingir tudo isso. Porque somos o que digerimos, absorvemos e metabolizamos. Outro pilar importante é a prática de atividade física regular. O corpo físico dá sustentação para os demais corpos que temos, o mental, emocional, energético e até mesmo o nosso espírito. Quantos pacientes com dores de corpo e de alma nós atendemos todos os dias? O ser humano, ele nasceu para se movimentar. Movimento é vida e faz parte do pentágono da saúde. Isso já é um suporte para o próximo pilar, que é o manejo do estresse e das emoções. Claro que não é apenas pela atividade física, mas já é o primeiro passo. No MPL, eu trago guias e manuais práticos para você, terapeuta e profissional da saúde, começar a construir, junto com seu paciente ou cliente, uma consciência e uma clareza para conseguir transformar hábitos ruins em bons, em hábitos saudáveis. Eu te ensino de forma concreta como fazer seu paciente ter aderência às suas orientações. E por fim, o último pilar do nosso pentágono é a harmonização do nosso intestino, que já tratamos um pouco por aqui. Até porque aqui eu estou mostrando para você os primeiros passos para você conseguir ter resultados mais efetivos que conseguem acessar a raiz dos problemas do seu paciente. Eu costumo dizer que nós não curamos ninguém. Nós, acupunturistas e profissionais da saúde, somos instrumentos de cura. Nossa função é acelerar e mostrar o caminho mais rápido para o corpo do paciente se curar. Ou seja, como terapeuta, você se torna um facilitador, ajudando o paciente a identificar e transformar os hábitos ruins, porque são eles que geram e sustentam a maior parte das doenças. E quando você aplica o MPL, você domina ferramentas que vão tratar a raiz do problema. É um método com passo a passo.
ficha de anamnese com a integração dos pilares, que te dá o norte de como fazer a avaliação do paciente. Eu chamo isso de raio-x integrativo. No meu método, ainda tem guia de desparasitação natural e alimentação terapêutica para cuidar da saúde intestinal e guia com sugestões de práticas para mudança de hábitos dos pacientes, para você ensinar para ele e ele conseguir aderir às suas orientações. Além de outras ferramentas que vão te conduzir à aplicação dos 3 pilares do MPL na sua prática terapêutica. Bom, eu espero que eu tenha conseguido passar nessa aula o que eu desenvolvi e venho aplicando na minha prática terapêutica. Então, bora recapitular o que você aprendeu aqui hoje comigo. Eu apresentei um método Pradines de laser acupuntura e seus 3 pilares: a laser acupuntura, a harmonização intestinal e o pentágono da saúde. Eu mostrei também como cada pilar é capaz de contribuir para ampliar os seus resultados, tornando você um profissional diferenciado, aumentando o leque de paciente, com mais assertividade nos tratamentos e trazendo aquele reconhecimento profissional. E no final eu expliquei como tudo isso se conecta através do MPL para oferecer um cuidado integral e sustentável. E talvez algumas dúvidas possam ter surgido para você ao longo dessa aula, como que tipo de relevância vai ter o laser na sua prática? Como atuar com MPL se eu ainda não tenho o laser? Será mesmo que meus pacientes vão enxergar a valorização de uma sessão de laser terapia? E será que eu consigo captar mais pacientes? Essas e outras questões que podem estar te travando para aprofundar seu conhecimento e te capacitar num método que vai contribuir para atingir resultados mais rápidos e precisos, eu quero trazer no nosso 3º e último encontro na sexta-feira. Não acha que eu esqueci que eu tenho que revelar a 2ª palavra-chave, que é, guarda aí, pilares. Você vai precisar dela para conseguir ganhar um material exclusivo no final do evento e ter a chance de participar do sorteio no domingo. E olha, algumas pessoas já me perguntaram como podem se aprofundar mais no MPL. E apesar de hoje não ser o momento de falar disso, porque por enquanto eu quero que você foque no que eu expliquei nessas 2 últimas aulas. Não se preocupa, porque na aula 3 eu vou compartilhar uma solução completa para quem realmente quer dar o próximo passo comigo. Então não perca! Enquanto isso, me conta no grupo de WhatsApp se você ficou com alguma dúvida, que eu e minha equipe estaremos lá para te dar todo o suporte. Muito obrigada pela sua presença. Nos vemos na próxima aula na sexta-feira. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!